Vídeos impertinentes 25. Eu estou exercendo o meu direito constitucional de liberdade de expressão. E eu queria levantar um tema para discussão, que são os jogos de azar. Como psicóloga, eu sei que existem pessoas que se viciam por terem acesso ao jogo. E que isso pode acontecer, é um risco da sociedade, mas não é só em jogos de azar que uma pessoa pode se viciar. Ela pode se viciar, por exemplo, em no-jockey, que é liberado no Brasil. Ela pode se viciar em loteria, que é liberado no Brasil. Ela pode se viciar em videogame. Ela pode se viciar em vários outros tipos de coisas que comprometem a sua vida, o seu estado emocional, psicológico, psíquico, inclusive as suas condições financeiras. Entretanto, nós vamos pensar no Brasil se a questão da liberação dos jogos ela é uma questão política, uma questão de saúde pública ou uma questão econômica. Eu digo isso porque o jogo já existe, gente. Só que o problema é quem explora o jogo. Então, dizer que não devemos apoiar a abertura de cassinos, por exemplo, no Brasil, porque pode trazer o vício para as pessoas que vão usar o dinheiro suado da família no cassino, e que o cassino é feito para tirar o dinheiro das pessoas, na verdade, não é isso que acontece em muitos países que usaram a legalização do jogo como um fator importantíssimo de desenvolvimento, inclusive da sua indústria turística. O Brasil tem várias cidades que poderiam ter, com restrições, talvez, cassinos para desenvolver o seu turismo, receber seus hóspedes nacionais e internacionais e gerar empregos, gerar renda, como acontece em muitos países, na maioria dos países. Estados Unidos, com certeza, e alguns países da Europa também, e alguns países da América do Sul. Hoje, nós temos todo tipo de jogo explorado pelo governo, de raspadinha a loteria que, na verdade, tem exatamente o mesmo componente de outro jogo que é uma contravenção. O mesmo sorteio que paga a contravenção, paga o jogo legal. Então, é uma brincadeira. Nós estamos brincando de que não existe jogo e com isso nós criamos, sabe o quê? Os exploradores dos jogos. E aí nós criamos as máfias. Por quê? Porque tudo que é proibido exige que alguém atrás proteja. Exige que alguém atrás encontre um mecanismo para cobertar. E aí se faz o tráfico de influência. E aí se faz gangues contra gangues. E eu pergunto, os viciados em jogos não existem só porque o jogo não é legalizado? É claro que existe. A diferença é que ele não está legalizado e está gerando o que nós sabemos no Brasil. Né? De vez em quando se vai lá, se apanha meia dúzia de pessoas, se colocam na prisão, e no outro dia, às vezes as pessoas estão na frente das suas escolas de samba, representando como presidente de honra porque financia o carnaval. É engraçado, é uma hipocrisia. Então, ao invés de ficar a gente que é agente de saúde, fingindo que acredita que impedir que o jogo seja aprovado é uma forma de preservar a saúde das pessoas, eu pergunto, será que a legalização do jogo, e sabendo que é legalizado, ter programas de acompanhamento para quem tem problemas com o jogo, não seria muito mais honesto do que fingir que não existe, não ter nenhum programa oficial, porque afinal de contas o jogo não existe, então as pessoas estão totalmente descobertas do apoio do governo em relação ao tratamento do vício, e a gente fica jogando tudo para dar dinheiro para o governo. Todos os tipos de loteria, megas, egas, todos os nomes que vocês conhecem muito melhor do que eu. E que gera viciados também. Só que nós estamos deixando de ter uma forte indústria turística, deixando de gerar empregos e principalmente impedindo o tráfico de influência e o dinheiro que vai e volta para permitir que essas pessoas continuem funcionando com seus jogos clandestinos. Para vocês terem ideia, nós temos uma casa numa cidade turística no Brasil que a vizinha foi durante anos cassino. E todo mundo sabe na cidade, os motoristas de táxi levam, os hotéis indicam, e de vez em quando dava uma baixada à polícia, aí acertava-se as contas com as pessoas. Isso durou anos, até o dono do cassino morrer. Então, é um engano que eu gosto. Então é melhor você fazer isso em bons hotéis, fiscalizado, como existe em vários lugares do mundo, é só fazer benchmark. Vamos ver como é que os países que levam o jogo a sério ganham dinheiro com isso, que problemas eles têm, o que a gente pode avançar, mas ao mesmo tempo viabilizar quantas cidades que tiveram grandes hotéis em certas épocas, né, e que hoje são inviáveis turisticamente e podem se tornar viáveis, porque o brasileiro está saindo daqui para jogar lá fora. Os que podem fazem isso.
Por que os que podem não podem deixar o dinheiro aqui honestamente? Por que não podemos fazer isso de uma forma legal, correta, bacana, e que realmente o jogo seja colocado dentro do seu, digamos assim, né, do seu contexto? Porque é exatamente o que acontece com o fumo. A gente proíbe as drogas, mas permite o fumo sabendo que faz mal à saúde porque gera impostos. Então, se regulariza o uso do fumo, né? E a pessoa decide se vai fumar ou não, regulariza o jogo, a pessoa decide se vai jogar ou não, e tem que saber que vai ter que ter mecanismo de incentivo para as pessoas que eventualmente venham a desenvolver o vício do jogo. É a minha opinião. Eu acho que é uma hipocrisia dizer que no Brasil o jogo de azar é proibido, porque o jogo de azar existe, sempre existiu e sempre existirá. E é verdade que se você não joga pessoalmente, você joga virtualmente, inclusive. Então vamos parar com essa bobagem, vamos repensar isso, se não é hora de fazer isso bem feito. Ou será que não passou até agora, porque exatamente as pessoas que aprovam são as pessoas que estão ganhando por trás dessa brincadeira toda? Talvez seja isso. Se você pensa como eu, espalhe esse vídeo impertinente. Se você acha que não, ó, jogo de azar dá azar, não quero nem entrar nessa, tudo bem. Agora pensa como seria bom ver as nossas cidades turísticas mais bem cuidadas, com mais segurança e com hotéis e lugares onde o cassino ou os outros tipos de jogos, os bingos, seja o que for, é legalizado, é fiscalizado e que as pessoas que eventualmente tiverem problema tenham um apoio governamental para se tratar. Essa é a minha sugestão. Agradeço a sua atenção.